vê o deserto que você tem vivido? Qual é a forma que você tem visto esse vale de ossos secos na sua vida? Qual é a forma, qual é o ângulo que você vê tudo que você tem passado diante do Senhor? Irmãos, nesse momento de louvor e adoração, chame a presença do Senhor de uma forma extravagante, amém? Adore ao Senhor, não se importando com o que você vê, não se importando com o que você tem nas mãos. Adore ao Senhor mesmo estando no meio de vales de ossos secos. Não se importe, porque hoje estamos em um número pequeno. Da mesma forma também, o Senhor hoje está aqui, neste lugar. Porque a promessa do Senhor é de que se duas ou mais pessoas estiverem reunidas, duas ou três ou mais pessoas estiverem reunidas no nome de Jesus, ali Ele estaria, amém? Quantos creem que isso é verdade? Amém. Quantos creem que Jesus está aqui? Quantos creem que Ele está aqui? Diga para Ele, abra os olhos do meu coração. Oh, aleluia. Abra os olhos do meu coração. Diga, vem, Senhor, e sara minhas feridas. Cante ao Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Diga para Ele, quero te ver. Quero te ver, Senhor.
creem que Ele é santo, cante. Santo, 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 santo. Sim, tu és santo. A Bíblia diz que nós vamos adorar ao Senhor da mesma forma que os anjos e querubins adoram e cantam e exaltam o nome do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, eu não sei você, mas eu sinto a presença de Jesus aqui neste lugar. A Bíblia diz que existia um romano, um centurião, que precisava de um milagre, e ele creu que Jesus liberou uma palavra, e o servo lá da casa dele foi curado. Eu não sei se você precisa de um milagre lá na tua casa, mas eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que liberou a palavra para aquele romano, para o servo ser curado, hoje Jesus está liberando essa palavra sobre a sua vida, sobre a minha e a sua vida, se assim você crê. Quantos aqui creem? Quantos aqui têm fé para receber? Quantos aqui creem que Jesus veio para você, só para abençoar você? Então erga a mão para o céu, mais alto que você puder, mais alto que você puder, e declare: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus que está aqui. Ele veio aqui só para te curar, irmão. Ele veio aqui para te dar vitória, amém? Diga: Santo, 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 Santo.
Ergue as suas mãos também, se puder. Se você sentir alegria de adorar, ergue as mãos. Se não, fica como você sentir à vontade. É importante o Senhor hoje olhar para essa igreja e se manifestar nesse lugar. Se não houver a manifestação do Espírito Santo, a gente está aqui perdendo nosso tempo. Mas eu creio que existem adoradores aqui. Eu creio que existem pessoas que buscam a santidade. Ser santo, porque eu sou santo. Pois sem a qual, sem a santidade, ninguém verá Deus. Onde está o coral mais lindo? Que Jesus quer ouvir a tua voz. Não somente ouvir a tua voz, mas ouvir de você, dos seus lábios, o perfeito louvor. Amém? Diga, meu Deus. Meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida, diga para Ele, para teu louvor. Meu Deus, meu Senhor, diga minha vida é para o teu louvor. Diga para o teu louvor, para o teu louvor. Aleluia, para o teu louvor, Senhor. Nossa vida é para o teu louvor, para o teu louvor. A tua vida é para louvar a Jesus. Adore o Senhor com uma salva de palmas, igreja. Recebe a adoração, Jesus. E a palavra santa de Deus diz assim, lá em Marcos, capítulo 8, versículo 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar o pão, e no barco não tinha consigo senão o pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvides, não ouvis? E não vos lembrais quando partiu 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Senhor meu Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença. Senhor, eu sou pequena, sou falha, sou pecadora, Senhor. Mas, Senhor, é com amor, Senhor, que faço, Senhor, o Teu querer nessa terra. Senhor, é com amor, Senhor, que tenho levado, Senhor, para os meus irmãos a Tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Mas que a partir desse momento, Senhor, já não seja eu, mas seja o Teu Santo Espírito através da minha vida, Pai, a falar com os Teus servos, com os Teus filhos. Que a partir desse momento, Senhor, já não seja a minha boca, Senhor, mas seja a Tua voz,
a falar aquilo que o Senhor quer entregar aos nossos corações, para que sigamos, Senhor, conforme o Teu querer nessa terra. Pai querido, Deus eterno, coloco-me diante de Ti, Senhor, e peço que o Senhor venha lançar para o Teu povo, Senhor, a semente, Senhor, e que essa semente venha germinar, Senhor, e venha florescer e gerar bons frutos, Senhor, a partir da Tua palavra. Isso é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e quando eu li, eu falei: Senhor Jeová, mais uma vez o Senhor me entrega uma palavra de ensinamento e de puxão de orelha. Deus, é sempre assim, né? É engraçado isso, mas Deus sabe todas as coisas. Ele fala, Ele ensina, porque Ele quer que a gente caminhe de acordo com a vontade dEle. E aí eu comecei a meditar nessa palavra, e acontece assim: Jesus, Ele fez os milagres dos pães por 2 vezes. Esse milagre se repete na Bíblia seguidamente. Esse é um milagre, irmãos, de um sobrenatural. Todo milagre é um sobrenatural, mas esse é um milagre que aos olhos humanos aquilo seria impossível de acontecer. Primeiro, eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aí você já quase que quadruplica o quadro. E ele, naquela ocasião, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Essa história todo mundo já conhece. E ele multiplicou aqueles pães de forma a sobrarem ainda 12 cestos para serem levados. Seguidamente aconteceu outro milagre similar a esse. Agora eram 4.000 pessoas, e ele tinha lá 7 pãezinhos, e desses 7 pãezinhos ele fez multiplicar, e ainda sobraram 7 cestos. Logo que aconteceu esse milagre, os fariseus, eles tinham aquela mania de querer tentar o Senhor, de querer colocar Ele na parede, de querer tentar provar o Senhor. Isso é algo que entristece o coração de Deus. A gente tem que ter sabedoria, a gente não pode tentar a Deus. Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. A gente não tem que colocar Deus à prova, porque lá em Mateus, não precisem colocar, ele fala para Satanás, na segunda tentação do deserto, quando Satanás fala para ele se lançar do penhasco, ele fala para Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E os fariseus tinham essa peculiaridade de querer tentar o Senhor, né? Por que será, né? Por que será que eles tinham esse hábito de Satanás, né? De fazer isso com Deus. E Jesus fala aqui, que depois que ele tinha feito esse milagre, eles saíram para o barco que ia levar ele para o outro lado, para outra cidade. E ele fala aqui no 11, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E aí Jesus faz assim, Quantas vezes a gente não faz assim? Coisa chata, de novo. Que coisa! Com Jesus que se fez carne não foi diferente. A palavra diz, e suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade eu vos digo que essa geração não se dará sinal algum. Chega, já dei sinais. Quantas vezes Deus faz, Deus opera nas nossas vidas, e ainda a gente não acredita que é Deus que está fazendo. Irmãos,
as coisas que acontecem na nossa vida não são simplesmente coisas que acontecem na nossa vida, são coisas que são permissão de Deus. Tudo que acontece, sejam coisas boas ou coisas não boas, Deus, quando a gente está na presença dEle, nós estamos na mão dEle. Eu já disse aqui outras vezes, quando a gente levanta a mão e aceita Jesus, é o Espírito Santo que conduz os nossos passos, não somos nós mais. Então, quando as coisas acontecem e a gente continua pedindo sinal para Deus, mas Deus não está falando comigo, Deus está calado. Deus sabe todas as coisas. A gente tem simplesmente que confiar no trabalhar dele. A gente tem que simplesmente se entregar e esperar ele trabalhar, porque ele está no controle de todas as coisas. Então, quando a gente faz isso, muitas vezes a gente está entristecendo o coração de Deus, porque demonstra que a gente ainda não confia que foi Ele que fez as outras coisas. Porque quando a gente está vivendo um tempo, a gente se esquece de tudo que passou, mas a gente não pode se esquecer de tudo que passou, porque Ele também fez aquelas coisas. Momentos bons e momentos difíceis da nossa vida, em todos eles Ele colocou a mão dEle, mas no momento atual a gente se esquece das coisas que passaram. E aí o Senhor fala: que sinal você me pede mais? Você não percebeu que eu fiz tudo isso até agora? Então, irmãos, o Senhor ele diz aqui pra gente não tentá-lo com essas coisas, mas a gente precisa aprender a confiar nele. A gente precisa aprender a entregar e confiar em todas as situações, por mais difíceis e adversas que elas sejam. Se a gente sabe que é Ele que está no controle, é Ele que está no controle, e a gente tem que confiar. E Ele fala assim para a gente, seguindo, Ele entra no barco. Ele entra com quem? Com os discípulos que estavam com Ele. Os fariseus ficaram lá atrás, e Ele entra no barco com os discípulos. Só que os discípulos esqueceram de pegar pão. Tinha sobrado 5 cestos de pão nesse milagre, e eles se esqueceram de pegar um pãozinho que fosse e levar para o barco, porque eles iam seguir viagem. Esqueceram o pão. Então eles ficam lá conjecturando entre eles, e eles esqueceram de levar o pão no barco. Não tinham consigo senão um pãozinho, nada. E ordenou-lhes, dizendo, Jesus falou para eles, para os discípulos: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus estava falando uma coisa e eles estavam pensando em outra. Eles esqueceram o pão, e Jesus estava falando para eles não cuidarem, para eles não se contaminarem com o fermento dos fariseus. Aí vem o ensinamento. O fermento do fariseu, quando Jesus fala aqui, o que é o fermento? É aquele condimento que a gente coloca no pão, no bolo. O que faz o bichinho? Estufar, ficar bonito, brilhante, dá vontade de comer e tudo mais. Só que o fermento, se eu não colocar o fermento no pão, ele vai crescer, porque ele vai fermentar do mesmo jeito. Talvez ele não vai ficar daquele jeito, daquele pãozinho francês, mas ele vai virar um pão italiano. Você sabia que o pão italiano não precisa colocar fermento nele? O pão italiano é feita a massa e é colocado, ele é separado por algum tempo e ele fermenta sozinho, por isso que ele fica mais durinho. Então, o pão cresceu também, o pão italiano também cresceu. Por que você acha que uma pessoa, até ontem, ele era um simples operário, um simples profissional, vamos falar de trabalho, e de repente essa pessoa é promovida a chefe?
o que acontece na maioria das pessoas? Se infla. Agora eu mando aqui, e começa a pisar em todo mundo, e começa a falar que quem manda sou eu. Está chegando atrasado porque ele se esquece que ele chegava atrasado N vezes. Ele se esquece de quantos atestados ele trouxe, ele se esquece, mas agora ele manda. E agora ele quer entender por que você está chegando atrasado. Ah, meu filho está doente e não quero saber, se vira, problema é seu. Por quê? Porque é o fermento da pessoa. Estufou o bichinho. É desse fermento que Jesus está falando. É desse fermento que estraga as pessoas. De repente ele orou tanto por aquela posição, por aquela promoção, só que na hora que veio ele fez mau uso, porque o fermento inflou. E isso em todas as posições, é no trabalho, é na vida financeira, é na igreja. Agora ele tem cargo. Pronto, agora ele se acha o dono do pedaço. O que acontecia com os fariseus, irmãos? Os fariseus, eles tinham o conhecimento profundo da palavra de Deus. Eram eles que iam lá na sinagoga e pregavam e tudo mais. Então, quando eles viram Jesus, que ele não precisava de nenhuma polpa para ser quem ele era, aquilo gerou inveja, aquilo gerou mal-estar. Por isso que eles ficavam colocando Jesus à prova o tempo todo, mas Jesus era uma pessoa extremamente inteligente. Ele é o arquiteto do mundo, ele criou todas as coisas, ele é Deus. Ele é o Pai de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores, Ele é a própria inteligência. Bobinhos eles achando que iam pegar Jesus em alguma curva. Não iriam. E o que acontecia? Eles ficavam tentando Jesus, porque eles se achavam os donos do conhecimento. Eles achavam que o conhecimento deles ia fazer com que eles fossem mais amigos de Deus. Mas não, isso entristecia o coração de Deus, isso incomodava o coração de Deus. E a palavra diz aqui que quando Jesus suspira profundamente em seu espírito, ele fala aquilo, e ele diz o seguinte: em verdade vos digo a essa geração que eu não vou dar sinal nenhum. E deixando-os, tornou a entrar no barco. O que ele fez? Ele deu as costas e foi embora. O que Deus fala para a gente nessa pequena atitude, essa pequena grande atitude de Jesus? Que isso faz com que o Senhor dê as costas, ele se cansa. Eu faço e vocês ainda não acreditam? Eu sou Deus. Que mais? Vocês estão caminhando comigo? O que entristece mais o coração de Deus? Porque dos fariseus ele já esperava aquilo. Dos fariseus ele já esperava. Mas era dos amigos, daqueles que caminhavam com ele, que eles não entenderam. E eles ficavam entre eles: ele está falando isso porque a gente não pegou pão. A palavra diz isso, ó. Eles esqueceram de levar o pão no barco e tinham consigo, não tinham consigo senão um pão. E aí eles falavam assim lá no 16: e arrazoavam entre si dizendo: é porque não temos pão. E aí Jesus fala o seguinte: conhecendo isso, diz-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Tipo, o que ele quis dizer era alguma coisa do tipo: o que vocês estão dizendo? Vocês estão dizendo que eu estou falando isso porque a gente não tem o pão físico, pãozinho? Aí Jesus vem com o puxão de orelha e fala assim: não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda em vosso coração endurecido? Isso são as pessoas que congregavam com ele. Tende olhos e não vedes, tendo ouvidos e não ouvis, e não vos lembrais, quando eu parti os 5 pães lá atrás,
Quantos cestos encheram? Quantos que eu alimentei? E depois, e quando eu parti os 7 entre os 4.000 cestos, entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E aí eles 7. E aí Jesus lhes disse: como não entendeis ainda? Eu sou Deus. Eu faço, eu multiplico, eu prospero, eu curo, eu salvo, eu faço todas essas coisas na cara de vocês e vocês ainda não entenderam isso. Irmãos, olha isso que Deus está falando com a gente. Muitas vezes nós estamos aqui, nós não entendemos o que Deus está falando. Entramos e saímos daqui do mesmo jeito, porque não estamos vendo, abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo os nossos ouvidos espirituais para aquilo que Deus está falando. E é por isso que muitas vezes a gente entra e sai do mesmo jeito. Corta aí, mas está cortando aqui primeiro. Ele está dizendo o seguinte: eu fiz tantas coisas até agora e vocês não perceberam que eu continuo fazendo? Para que precisa pedir sinal? Se eu sou Deus, eu continuo operando. Se eu sou Deus, eu vou continuar fazendo. Não se contamine. E aí o que ele fala assim: não se contamine com o fermento dos fariseus. O que Deus colocou no meu coração muito forte, quando Ele orienta a gente a isso: não se contamine, porque coisas ainda virão para as nossas vidas, providências ainda virão, estão chegando. É por isso que Deus nos dá essa palavra hoje. Situações estão começando a se aproximar, irmãos. Deus coloca isso muito forte no meu coração. Tempos de bênção já estão chegando, estão à porta. Não fermentem como os fariseus. Não se esqueçam de dizer: foi Deus. Nada é nosso, nada é por nós. Nós não somos merecedores de absolutamente nada. Nós somos falhos e pecadores. É tudo pela graça e a misericórdia de Jeová. Tudo é por causa disso, porque nós não somos merecedores de nada. Nós saímos daqui, nós fazemos coisas muitas vezes que não deveríamos fazer, falamos muitas coisas que às vezes não deveríamos falar, mas Deus é misericordioso. Essa semana nós ouvimos aqui nesse púlpito: o Senhor, ainda que nós sejamos falhos, o Senhor não volta atrás das suas promessas. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Muitas vezes nós somos falhos, mas Ele não é falho, Ele é fiel. E a bênção está chegando, a bênção está batendo a nossa porta. E a preocupação de Deus com a nossa vida é que a gente não deixe isso inflar, porque isso vai entristecer o coração de Deus e Ele vai virar as costas. Ninguém quer que o Senhor vire as costas. Então saibamos da honra a quem tem honra, e a honra é para o nosso Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória é para Ele. A bênção vem, Senhor, mas a honra é tua, a glória é tua, Senhor. A providência vem, Deus, mas só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração, porque o milagre vem da tua mão, Senhor. O sobrenatural vem da tua mão, Jeová. Nós não somos nada, nós não podemos nada, nós somos simplesmente humanos, mas o poder, a honra e a glória está nas suas mãos. Então toda a honra e toda a glória devem ser dadas, serão dadas somente a ti, Deus. Amém? Irmãos, isso é muito sério, e isso me alegra, porque isso, apesar de ser, apesar de ser uma exortação, quando o Senhor nos ensina a caminharmos da forma como Ele quer, é um prenúncio de bênção. Deus está dizendo que bênção está chegando, que a graça está chegando, que a misericórdia dEle está chegando. Deus é maravilhoso, mas não deixemos suflar o
o nosso ser com isso. Seja uma bênção financeira, não deixa suflar com a bênção, não, irmãos. Não deixa, glorifica o Senhor, coloca Ele no negócio. Não fale que sou eu posso, eu mando, não. Eu sou nada, é Deus na minha vida. Nossa, mas você tem, pela misericórdia de Deus. Nossa, mas você está morando lá, pela misericórdia de Deus. Deus é bom. Nossa, mas você vai casar. Nossa, que casamento maravilhoso, é Deus que me deu. Nossa, recebeu a cura, recebeu a bênção. Deus é fiel. Deus cuidou de mim em todo o tempo. Deus é bom. Não tragamos isso para nós. É para Ele. Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo louvor. Nós somos pequenos e falhos e temos que nos colocar nessa posição, porque só assim a bênção e a graça do Senhor pode cair sobre as nossas vidas. Então recebamos e tomamos posse dessa palavra. A palavra hoje, irmãos, ela foi muito assim direcionada. Deus me colocou no coração: vá e diga isso. Passe isso para eles, porque eles não podem pisar com o pé dele em falso, porque isso entristece o meu coração. Porque o tempo está chegando, irmãos, e é tempo de bênção. Por mais que tudo pareça contrário, é tempo de bênção. Nós vamos dar glória a Deus, mais e mais e mais e mais, porque Ele é fiel, Ele não vai voltar atrás. Nós somos falhos, nós muitas vezes tomamos uma decisão, nos arrependemos e voltamos. Ele não, Ele é Deus, Ele não volta atrás, Ele é fiel. Tenham isso no coração de vocês, irmãos. Guardem isso no coração de vocês, assim como eu guardo no meu coração, na memória, quando aquele grande dia chegar, porque ele vai chegar. Amém? Deus seja louvado. As palmas vão louvar o Senhor e eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus digno e eterno, Senhor, Tu colocaste essa palavra no meu coração, Senhor, e ela foi pregada exatamente da forma como o Senhor colocou nesse dia. Deus, que essa palavra, Senhor, venha ter poder na vida de cada um que está aqui. Senhor, que essa palavra, Senhor, venha gerar os frutos que dela provém. Senhor, porque grande é aquilo que o Senhor tem preparado. E grande será, Deus, a honra e a glória que nós daremos ao Teu santo nome. Senhor, venha, Senhor, de encontro às nossas vidas. Venha, Senhor, de encontro às nossas necessidades. Senhor, cuida daquelas pessoas que temos colocado no nosso coração diante do Teu altar. Vem de encontro às nossas vidas. Alcança com poder, com graça, com misericórdia, Senhor. Vem, Senhor, traga dos quatro cantos, Senhor. Traz à existência, Senhor, tudo aquilo que temos esperado da Tua parte, Senhor. E faz, Senhor, um mover sobrenatural nas nossas vidas, Senhor. Alcança, Senhor, as pessoas que estão enfermas. Alcança aquelas que precisam de uma porta de trabalho. Alcança, Senhor, aquelas que estão doentes espiritualmente, Senhor, sentimentalmente, Deus. Alcança as famílias, Pai eterno. Senhor, vem com mudança, Senhor. Vem com mudança de cativeiro. Vem com transformação, Espírito Santo. Move, Senhor, no sobrenatural, é o que eu te peço, Senhor. E nessa noite eu já te agradeço para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.